Bom dia, pessoal. Estou aqui em inauguração do meu canal Registro na Prática. Estou inaugurando esse canalzinho aí, essa exposição que eu vou passar para vocês, no sentido de não questionamentos sobre como registrar, os requisitos. Muitas divergências existem entre o registrador, a municipalidade, documentos que exigem, às vezes podem ser substituídos por outros, alguns quesitos da lei, das normas, orientação, vários itens, que eu vou expor um pequenino argumento meu particular, como fui na época de registrador. Eu vou expor aqui para vocês uma pequena parcela para cooperar. Às vezes pode ser, digo, de extrema importância para alguns e de extrema negativa por parte de alguns doutrinadores, como eu respeito todos, e vou aqui expor alguma coisa. Então, o registro de imóveis na prática, com decisão do registrador, sem tirar o direito daquele que o tem, em preservação, como todo mundo sabe, o princípio da continuidade registral. Então, no início desse canal, o registro de imóveis na prática, falarei neste dia sobre alguns apontamentos em títulos ou escrituras antigas que sustentam o direito do otorgado comprador, adquirente, mas não ingressam no registro de imóveis devido a vários itens de qualificação registral: regime de bens, RG, CPF, descrição do imóvel, omissão de área quadrada, até mesmo no fechão, divergência das medidas lineares, remanescente, quando não fecham o perímetro. Exemplo de aquisição muito expostas hoje em dia, muitos títulos antigos mencionam que, vamos por exemplo, o vendedor F vende para H, onde na aquisição consta 10 por 40, 40, 10 nos fundos, existindo já alienação parcial, e exemplo 6 por 40, na devida subtração do título apresentado com aquele já existente na serventia, sobra 20 centímetros por 40. O registrador, na dúvida, sempre qualifica negativamente, por se tratar de remanescente, e envolve o título e devolve o título sempre para retificar e descrever o correto, que é 4 por 40, encerrando a disponibilidade da disponibilidade transcricional, né, antes de 76, agora a matrícula com a lei nova 6.015. Por outro lado, em época de registrador, operei o título e qualifiquei positivamente, atentando que a sobra de 20 centímetros, 40, poderia ter sido alienada a terceiros, vizinho, como foi, visto que faltava somente o seu registro ou o título a ser lavrado ainda, mas a ocupação fora feita, como dito, pelo vizinho. Outro caso a ser aqui noticiado é a abertura de passagem particular ou rua particular, inexistente na transação aquisitiva, porém sua abertura não atingiu a disponibilidade da mesma, servindo como prova ajuda, plantas do setor cadastral, outras
que formam os arquivos da serventia e constam arquivados na serventia, possibilitando passivamente que a sua abertura foi praticada e procedida em transação aquisitiva de terceiros, que a pessoa tem uma área, né, demonstrando aqui mais, exemplificando, tem uma área maior, alienou parcialmente várias, e no final confrontava o antigo com fulano de tal, propriedade, ou loteamento Joana de tal, e com a instauração do vizinho na transação aquisitiva de área maior também, foi-se aberta a rua, qual o logradouro, tem de log e tudo mais, é lançado pela prefeitura. E o imóvel dele, em parte, foi ocupado agora pela rua. Não parte do imóvel dele ocupado, e se não ocupou a parte dele, mas foi aberta no terreno por terceiros, e não disponibilizou da área, subtraiu a dele. Então, nesses casos, né, eu acho que era procedido positivamente, que o registrador, o conferente, o escrevente autorizado, habilitado, o responsável na prática do ato, onde em vez de sua abertura seria alteração de confinante ou confrontante. Antes confinava, como eu dito, fulano de tal, hoje com a rua X. Essa orientação, quando a prefeitura se recusa a fornecer aquela certidão nos termos dos itens 114 das normas, cuja situação a ser discutida em outro momento, né? Só que estou dando uma explanada do que eu acho. Mas um caso a ser tratado aqui, quando o pago do imóvel da transação ou matrícula fora desapropriado parcialmente, o melhoramento público, devidamente registrado na serventia, ou de alguns registradores na apresentação do título, qualifica negativamente, exigindo a apuração do remanescente. Aí é ocupação do logradouro público, né, que obteve para melhoria, alargamento de vias, como costumeiro, exemplo, Alcântara Machado, que era a rua, passou a ser avenida, alargou-se para obtenção de melhoramento de transição de carros, né? E, dado ao crescimento da cidade, Avenida Paz de Barros, tem outras aí, Avenida Abel Ferreira, todas elas foram objeto de desapropriação parcial de terrenos para ocupação de logradouro, benefício público. Ocorre que, a maioria das vezes, entre os períodos transitórios subdistritos que pertenciam a uma serventia e posteriormente passaram a pertencer a outra serventia, onde, na transposição da origem anterior, transição ou matrícula, para o novo registro, este último, na maioria das vezes, exemplo 10/40, encerrava a área, o serventório devolve o título de exigência e retificação no termo da lei, para inserir a área, sem atentar que poderia ter simples cálculo aritmético consignar a área. Ao ver também uma outra situação, quando você transportava a serventia, ocupava subdistrito, modelo, exemplo, assim, Moca, que pertencia ao 9º, 7º, depois outro exemplo, muito característico da Vila Matilde, que o loteamento me parece que estava inscrito no 9º registro, passou para o 9º, para o 16º, há muita dificuldade, às vezes, no título, transposição, a transcrição ou matrícula não tem área quadrada, a gente apresenta a venda com origem na 9ª e vai, supostamente, registrar na 16ª, que é a atual circunscrição responsável pelo registro. Muitas vezes tive pequenos
divergência, numa eu tive que recorrer até a Aresp e consegui registrar, de acordo com o que estava na matrícula, sem área quadrada. Aí numa outra situação, também teve um título que eu peguei e foi devolvido o pedido para abertura da matrícula, a inserção da área. Mesmo o terreno irregular, tem todas as medidas. A lei fala que o cartório abrirá a matrícula com origem na transcrição antiga, ou da matrícula pertencente a outra serventia, agora passa a atual subdistrito para outra serventia, com os elementos constantes da mesma. Aí o cartório devolve pedindo a inserção porque as normas falam que tem que ter. Ora, prevalece mais você registrar o título na totalidade, não está sendo parcial, 10 por 40, não está vendendo 5 por 40, na qual você necessitaria da inserção da área e também por parte do imóvel, está se dividindo. Nesse caso, eu acho que é obrigatório, né? Mas nesse caso de abrir matrícula, tanto é que eu tive uma composição feita na 16ª, no 16º registro, registrou uma, depois de 2 anos apresentei a mesma situação e ele devolveu o pedido. Aí para não ter confronto oficial, que eu respeito muito, né? Apesar das divergências, né? Da teoria com a prática, que a prática você tem que decidir favorável ou infavorável, eu fiquei assim, pasmo, às vezes, com a própria lei. O que prevalece, as normas ou a lei? Fico, às vezes, meio pasmo comigo mesmo. Isso é normal, aquele que entende de uma forma, o outro entende de outra. O ser humano é difícil. Tanto é que tem católico que faz, tem católico que não faz, um faz, aquele não faz. Então, existe uma discordância, ou às vezes, não pessoal, entendimento, né? Entendimento, às vezes, que precisa ser mais aberto os pensamentos e pensar naquele que precisa realmente do seu título registrado, que é o proprietário, que é o sempre mais prejudicado. E outro caso também, existem também outros pontos aqui de observados, onde teria que existir mais entrosamento dos órgãos públicos, registrador, constante alvará de desdobro, com validade geralmente de 180 dias na sua emissão, né? Obstando o registro a prática do ato, já que o alvará está vencido. O ponto primordial dessas emissões de alvarás, em consulta com colegas, né, não vou dizer aqui o nome, o prazo de validade não estará desqualificado ou extinto, deixando de operar os efeitos legais, apesar da validade lançada no alvará. Mas a sua indicação de validade por motivo de algum requisito, quando do famoso procedimento habite-se, quando vincula a construção e terreno, a regularização, faz a demolição e construção, a validade ali é lançada por causa, foi emitido o habite, mas não foi dentro de alguns quesitos mínimos. Tanto é que foi emitido, mas tem um prazo, senão ele ficará sem efeito. Sem efeito não é cancelado. Sem efeito que fala que é ineficaz, é também ineficaz em termos, por causa que o interessado, o proprietário, deixou de fazer a juntada na conclusão da obra, um requisito, por isso que eles põem o prazo, mas não que estaria cancelado de pleno direito. Tanto é que tem serventias que fazem com o prazo de validade, mesmo vencido, e tem outros que não fazem. Questão de opinião. Eu se fosse, obteria para
porque o alvará nunca vai estar cancelado. Aquilo que foi feito, só se a lei permitir o cancelamento, justificando o motivo desse cancelamento. Acontece que o apresentado dentro do prazo seria registrado, o alvará está cancelado, né? Quando vai demolir ou destruir aquilo que já foi aprovado, tem cabimento. Fazer um novo processo, eu não estou procedendo tudo aquilo novamente. Eu não estou demolindo e construindo novamente. É um caso para se pensar aqui, né? Eu estou só supondo aqui. Outro aspecto interessante é o memorial descritivo, que geralmente em sua descrição dos lotes, em confronto com a planta, está em desacordo, onde o registrador noticia a sua retificação ou apostilamento. Não se aplica mais o apostilamento daquilo que se fora feito. E mais, atualmente, de 4 anos para cá, 5 anos, não se aplica apostilamento o que seria viável aos registradores. Então, de conhecimento, eu preciso passar aqui para alguns registradores nesse canal, que não se faz mais apostilamento. E vou dizer mais, o memorial não é arquivado junto com o alvará e planta. Se a planta está correta, bastaria só o quê? Refazer o memorial, que ao meu ver o memorial pode ser a requerimento do interessado, o proprietário, né? De acordo com a planta, que o memorial é cópia daquilo que na planta, a planta feita está certa. Se tiver errada a planta é uma coisa, aí precisa reformular, retificar a planta. Agora, a planta, o memorial ser retificado, porque a planta está correta, o memorial na descrição. Então eu sou mais, apesar da lei falar que tem que apresentar o memorial, isso num caso de desmembramento, registro especial. Artigo 18. Agora, desdobro de casinha até 10 lotes, poderia ser feito. Poderia não. Tem que ser feito a requerimento do interessado, o proprietário assinado, de acordo com a planta. Substitui praticamente o memorial, que ao meu ver, precisa da assinatura do engenheiro, assinaria no requerimento também. Se a planta está aprovada, o engenheiro assinou, o proprietário assinou, o responsável técnico é o arquiteto, hoje é o engenheiro que apresentou esse processo, existe no local, ele é responsável, prefeitura deu contribuinte, deu alvará, existiu, fez vistoria, fez a blitz, então eu acho que dispensaria, no meu entender, dispensaria, como já dispensei na minha época de registrador. É válido. Então, aqui eu deixo, temos que também ter intuição, né? Intuição, ou de zelar pela lei, mas não descaracterizar o serviço. Eu vou além, o memorial descritivo, o requerimento do proprietário, como eu já disse, né, terá o mesmo valor, senão para obter outro alvará, somente para ter lançado nele a validade. A prefeitura solicita outro processo, como eu tinha dito, e prejudicando, né? Quem? O proprietário. Em negociação, né? Está vendendo o imóvel, atentando para seguir o correto, que às vezes não está na lei. Correto, às vezes, não está na lei. E seus apontamentos, mas sim no procedimento a seguir, dado o direito daquele que o tem. Primordial. Você não pode tirar o direito daquele que o tem. É do João? Precisa dos títulos registrados? Vai se registrar. Agora, tem aqueles casos também que, né, os estelionatários aproveitam, outras situações aí que, ao meu ver,
Precisa tomar cuidado. Notário e o registrador. Uma vez lavrada a escritura, é um problema sério. Se passando aquele porque não é, difícil. Difícil. Diz que direito daquele que o tem. Zelar. Falou outro apontamento aqui de tantos exercícios anteriores, decisões de juízes eficazes. Sem dúvida, Toshikuta, quando em complemento de dados omissos, foi favorável aos imóveis confinantes completar os imóveis, desde que retangulares, aproveitando os vizinhos, né? As metragens é a mesma, o imóvel media 10 por 40 ou 10 por 30. Você imaginaria 10 por 30, temos os lados, a área de 300 metros. Ocorre que esse sistema de notoria, quando vinha um desdobro daquilo, você tinha que completar os dados. Aí o doutor Shikuta, na época do seu comando na vara, ele implantou isso, completar os dados dos confinantes para agregar, lógico, com a conferência, verificação do registrador ou daquele que fazia a verificação, a qualificação dos títulos na competência de conferente e verificador, porque conferente é o título, e verificador é aquele que verifica a disponibilidade do imóvel, tanto na parte objetiva como subjetiva. E completando aqui também essa do Toshikuta, né? E outra do Dr. Hélio Lobo, que gravaram na minha mente. Eu fiz muitos registros baseados em decisões dessas. O Hélio Lobo não tinha desdobro, apresentar desdobro, mas quando existia compromisso de venda e compra, registrado ou escrito, como queira, já tinha sido parte de desdobro. Por um do lado do outro, aí tinha um remanescente. Eu não precisava apresentar prova do desdobro. Já tinha os títulos registrados, mesmo como não era definitivo, era um compromisso, mas já estava indagado e deduzido já o compromisso inscrito. Já destacava corretamente. Então eu não precisava da apresentação do desdobro. Essa foi uma dos benefícios de Hélio Lobo no comando da vara também. E para evitar o desdobro, facilitar, né, tanto o trabalho do registrador, como também os problemas de subcarregar o judiciário, de decisões, de dúvida, sabe? Eu acho que tinha que ser mais... desafogar o judiciário, né, que foi primordial para a vara de registros públicos. Então, o proprietário, o comprador, né, tem que aquele que tem seu título registrado, porque é quem paga todas as contas municipais, estaduais e federais, tanto no aspecto extra, como quando registra, é feito ao Estado pagamentos, deduzido, tanto é que vem lá nos emolumentos de recolhimento das custas, do seu título, da averbação, qualquer ato que você é praticado, uma porcentagem é direcionada aos órgãos públicos. Então tinha que ter melhor função e de pensamentos, né, em fazer o serviço, né, registrar o título. Quero ainda indagar aqui que alguns argumentos com fundamentos baseados na Lei 6.015, quando da sua inauguração de 76 para cá, antes não existia o controle de disponibilidade, áreas onde o registrador tinha que, por obrigação, recorrer à sua intuição,
prática, às vezes ir até o in loco, local do imóvel. A responsabilidade é tanta no registrador que ele, na dúvida, ele vai até o local. Eu fui várias vezes, na qualidade de escrevente, auxiliar. Eu, na época de auxiliar, eu já fazia serviço de escrevente. Deixa eu indagar o meu grande professor, já falecido, Belmiro Lopes, conferente espetacular. Eu aprendi com ele. E Antônio Carlos, disponibilidade. Eu aprendi com ele, auxiliar, já demonstrava um grande responsabilidade daquilo que o fazia. Eu me esqueço que deixava, conferia extrato, título, extrato, verificava a disponibilidade, o vendedor, a aquisição, as alienações, quando era maior, deixava o título dentro do livro. Que coisa, hein? Deixava a escritura que eu verifiquei, com o extrato dentro, com as anotações, tudo. No final, o Dr. Antônio Carlos, que foi o grande professor da disponibilidade minha, e ele fazia as coisas para mim, deixava dentro do título, tá certo, tá errado. Quer dizer, ele punha a sua assinatura na minha confiança de verificador. Olha a responsabilidade. Era forte. Sempre fui audacioso. Sempre queria fazer sempre que era de direito. Aquele que eu tenho, sempre falo isso. Isso que o registro é importantíssimo. Não adianta você ficar com uma escritura na mão 20 anos, aí você vai apresentar e já vendeu para outro. Que existem esses estelionatários. Tome cuidado, registrar lavratura da inscrição, da escritura, remete ao registrador de competência, que fica esquisito. Mais imóveis assim, bom, hoje em dia apartamento, não tem mais consideração. O estelionatário não tem limites. Aí, como eu estava falando da disponibilidade, né, e em loco, ver o imóvel se estava sendo objeto da alienação, me ocupar de plantas particulares fornecidas pelo proprietário nas situações, né? No sentido de ajudar, de ajustar, outros motivos para ter o título, seu título registrado e começar um novo ciclo de transmissões. Não havia tantos problemas como hoje, é verdade. Não sei se a quantidade era menor, por isso que era menor. Hoje em dia, coisa maior, mais problema. Fica difícil. E quero enaltecer aqui e agradecer. Falei muito, né, dos meus professores, Belmiro, Antônio Carlos, mas não podia deixar de falar aqui de um grande ilustre instrutor, diretor, homenageou a doutora Ademar Faranelli. Esse homem eu aprendi a ter decisão naquilo que ia fazer. Todos os atos que ia praticar, na ausência do Antônio Carlos, às vezes, a transpassar, você falava com o oficial Antônio Carlos, depois falava com o doutor Ademar, às vezes coisas, em títulos, às vezes que tinha dúvida. Ué, você se aprende tendo dúvida. E ele, na qualidade de um grande registrador, aplicado, ele venceu. Eu aprendi coisa que às vezes não tinha
na minha capacidade, não cabia aquele registro. E ele ia lá, o que você faz aqui? Registra. Mas por quê, doutor? Ele não falava. Ele dava o papel para você ler porque estava sendo permitido por ele. Não flagrante, erroneamente, mas ele apresentava uma decisão que já tinha um caso análogo que permitia aquilo que eu ia perguntar. Então, o Trademar também passava muito para a gente todas as decisões que podia, que não fazia. Às vezes eu falei, pô, nós já fizemos 200, ela não pode fazer agora. Por quê? Porque muda de juiz, as cabeças mudam. Mas tinha casos, às vezes, que você tinha que aplicar aquela decisão lá atrás. E aí? Eu acho decisão, não trabalhei com outro, só trabalhei com ele, eu só posso falar dele. Conheço muito. Tive o convívio de 30 anos com ele. 30. Grande registrador. E a mesma linha de registradores que eu conheço é o doutor Franzolino, Sérgio Jacomino, grande. Zé Renato Naline, menino novo, bom, cabeça boa. Então, explanei aqui alguma coisa, não sei se qual outra matéria que eu fiz. Apesar de eu ter feito uma pandemia aqui, pandemia, falar disponibilidade, né? Mas não sei se eu falei correto ou incorreto, mas os meus pensamentos assim de um antigo registrador. Mas por fim, né, eu quero aqui agradecer por esse momento a minha família, né, no qual agora eu estou confinado a escrever, então vou escrever alguma coisa boa. E a família, meus grandes amigos, Ricardo, Dipe, Francisco e Hilário, meus amigos e inspiradores desse evento. O intuito de não favorecer e sim de ajudar, defender aquele que sempre teve seu direito. Proprietário